alimentando el mundo con la palabra de Dios. El Centro de Evangelismo Continental presenta Una Nueva Esperanza. Con usted, el apóstol Joel Gómez. Hoy es un día muy especial en los Estados Unidos, 4 de julio. 4 de julio es el día de la independencia de los Estados Unidos. Es un día muy especial. Toda la gente está aprovechando ahí para salir, celebrar, porque es un feriado grande. Hasta mañana es feriado. Hoje tratei de El Caso, que estava cerrado, milagro que muitas tendas cerraram hoje também, e dia de la independência de los Estados Unidos. Pero não somente é um dia especial por la independência de los Estados Unidos, para nós outros é um dia especial porque é o dia de la Santa Cena. Santa Cena. Eu pus aí em la internet que nosso culto de hoje, o mensagem é sobre como, eu hasta já me ouvi que eu não quero falar outra coisa de lo que puse já, pero na internet eu puse que como ter memória, a melhor maneira de recordar, a melhor maneira de ser recordado depois de la muerte. Pastor, acho que você pode corrigir. A melhor maneira de ser, faltou ser, a melhor maneira de ser recordado depois de la muerte. Nós vamos ler esta porção da palavra de Deus. É a última coisa que Jesus disse com seus discípulos antes de morrer. E antes de morrer, Jesus disse um pedido para seus discípulos. E o pedido era dizendo como ele queria ser recordado depois de sua morte. E eu quero tomar um pouquinho de tempo para falar sobre isto, sobre sendo recordado depois da morte. Sendo recordado depois da morte. Les vou pedir que a hora já nada camine, nada saia para nenhum lugar, não há nada mais importante a hora que escutar a palavra de Deus. Amém? Glórias a Deus. Livro de São Lucas, capítulo 22, versículo 14, aí sentado mesmo, disse assim a palavra de Deus: quando era a hora, se sentou à mesa. Lucas 22, 14. Se sentou à mesa e com ele os apóstolos. E lhes dijo: quanto he deseado comer com vosotros esta Páscoa antes que padeça. Porque os digo que não la comerei mais hasta que se cumpla em o reino de Deus. E havendo tomado a copa, deu graças e dijo: tomad esto e repartilo entre vosotros, porque os digo que não bebereis mais do fruto de la vid hasta que o reino de Deus venga. E tomou o pão e deu graças e lo partiu e lhes dijo, dizendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, hacer esto en memoria de mí. Hacer esto en memoria de mí. Você pode repetir? Hacer esto en memoria de mí. De igual maneira, depois que houve cenado, tomou a copa, dizendo: esta copa é o novo pacto em mi sangre, que por vosotros se derrama. Padre, graças por esta palavra que acabamos de ler, por a bendição que excede em nossas vidas, que possamos ser edificados ao recebê-la, ao escutá-la, que possamos ser edificados em grande maneira, em nome de Jesus. Amém e amém. Jesus reuniu seus discípulos agora por a última vez. Reuniu todos os seus discípulos para ser uma última coisa, participar da Santa Cena. E ele deixou uma coisa. Eu quero dizer como eu quero ser recordado. Eu quero que vocês tenham memória de mim. Quero dizer que quero que vocês tenham memória de mim. Quero lhes dizer que passando por este mundo haverá 3 tipos de pessoas. Umas que nada se vai recordar. Há pessoas que vendrão por este mundo e nada se acordou de eles. Morreu ayer e hoje já nadie sabe que aquela pessoa passou por este mundo. Pessoas que viveram anonimato.
Pessoas que não quiseram nada por nada e parece que nada hizo nada por eles. Pessoas que viveram para si mesmos todo o tempo e quando morreram, dá igual. Há pessoas que, quando morreram, elas serão recordadas, mas infelizmente recordadas por o mal que fizeram. Quando você estuda a história, você vai se acordar de várias pessoas que estão na história. São recordadas, estão nos livros de história, mas não por la grandeza de buenos actos que fizeram, mas por la crueldade, por o mal que fizeram. Um dos homens que está em todos os livros das histórias do mundo, allá em Brasil, em toda parte, se chama Adolfo Hitler. E toda a gente passando pela escola tem que estudar a história de Adolfo Hitler. Se houve uma guerra mundial, foi por causa deste homem. Milhões de pessoas morreram por causa de sua maneira de liderar, de conduzir, de crer. E quem mais não vai se acordar deles como os judeus? Porque só por causa deles morreram mais de 6 milhões de judeus. Mas não só os judeus, muitas outras pessoas também morreram em las guerras. Por causa dele, até mesmo americanos morreram. Mas haverá outras pessoas que serão recordadas, mas não por o mal, serão acordadas por lo que fizeram de bem. Por algo bueno que fizeram. Nós temos em este país, e na maioria dos países, um dia que se chama o Memorial Day. E o dia de memorial é o dia que se acorda toda a gente que morreu por esta nação, peleando por nossa liberdade. Seus nomes estão escritos em uma placa nos Estados Unidos para que toda pessoa possa passar aí e lo mire. Já em Brasil temos também na praia de Flamengo uma placa grandíssima de pedra e aí tem o nome de toda a gente que morreu na guerra. Soldados que deram sua vida morrendo por la nação. Quando falamos de morrer por algo, é interessante que estas pessoas marcaram, aunque a maioria deles nós outros não conhecemos o nome, mas são acordados, aunque de maneira general. Quando nós outros pensamos em recuerdos, nós outros temos que pensar que em este mundo há pessoas que serão recordadas por lo que foram. Pessoas que não poderão ser olvidadas, independente se lograram grandes logros ou não, pero por causa de lo que eram, estas pessoas serão recordadas para sempre. Todos os presidentes dos Estados Unidos são recordados, porque foram presidente dos Estados Unidos. Você deve ter alguma pessoa que se acordará para sempre, não porque hizo grandes coisas, pero quizás simplesmente por lo que era tu madre, era tu padre, era tu hermano, tu novio, tu esposa. Algumas pessoas serão recordadas para sempre por lo que foram. Outras pessoas serão recordadas para sempre por lo que lograram conquistar na vida. Pessoas que jamais poderão ser olvidadas por causa da revolução que causaram através de seus logros. Uma das pessoas que marcou nosso mundo contemporâneo se chama Steve Jobs. Este homem marcou nossa história. Antes de ele não havia telefone celular. Eu pessoalmente nasci sem ter este telefone na casa. Quem tinha telefone na casa era uma pessoa, tem telefone na casa. Me acordo que nós outros íamos na calle, quedava na cola esperando terminar a cola para chegar a vez de uma, poner uma ficha aí adentro e fazer uma chamada e a gente, apúrate, apúrate, calma, estou falando como novia, como que apúrate. Bueno, alguns não sabem do que estou falando, mas houve um tempo que não havia celular. E Steve Jobs conseguiu fazer algo fenomenal, trajo celular, o Apple. E não somente, pero trajo de uma maneira tão tremenda que hoje em dia você, tudo que necessita é um telefone celular, smart, você não necessita telefone, burra, GPS, não necessita, aí tem todo. Como dentro de uma carrita tão pequena tem todo.
Tem lá está a Bíblia aí adentro. E várias Bíblias tenho eu aqui adentro. Alguns serão recordados, então, por lo que foram, outros serão recordados por os logros que fizeram, e outros serão recordados, e eu creio que isso é o mais importante, por lo que fizeram por outros. Se você quer ser recordado depois de que passe desta vida, o secreto é fazer algo por alguém. Me chama a atenção que Jesus não disse: mira, haga isto em memória de mim, se acuerdo de onde eu nasci. Ele não falou, se acuerdo de onde eu nasci. Ele disse: mira, se acuerdo como eu nasci allá em um pesebre, aunque o mundo lhe encanta celebrar a Navidade. Glórias a Deus, eu também lo celebro. Pero Jesus disse: mira, haga isto em memória de mim. ¿Por quê? Memória de quê? Porque este é meu corpo que por vosotros dado. Não podem se olvidar que eu estou morrendo por ustedes. Se você quer que tua vida por este mundo vale a pena, não busque saber o que a gente faz por você, pergunta: o que pode fazer por a gente? Não esteja somando o nome de gente que te ha bendecido. Este é bueno porque este lo vou quitar porque nunca me hizo nada. Cambie de história. Quantas vidas estão sendo bendecidas por mim? A quantos eu estou ajudando? A quem estou fazendo a diferença? E quando pensamos em isto, podemos perceber que alguns serão recordados por lo que hizo por uno. Todos nós outros vamos nos acordar de alguém que hizo algo por uno. E este pode ser o amigo. Se você realmente tem um verdadeiro amigo, quando ele parte, você vai se acordar dele, porque foi um amigo, te escutou, te deu o ombro para que você orasse, te ajudou com algum dinheiro quando você estava em algum apuro. Pessoas que vão marcar porque fizeram algo por uno. Pero estas pessoas serão importantes quizás só para você, porque hizo algo para você. Tem outras pessoas que serão mais importantes que só para uno. São pessoas que serão importantes para vários, mais que uno. São as pessoas que hoje se chamam de heróis. Já mirou as películas de heróis que salvou na cidade, isto, aquilo. E há pessoas que han marcado não somente a vida de uno, mas a vida de vários. Han bendecido a vários. Serão recordados por vários. Esta semana passada eu fui a um funeral e fui com minha esposa porque a tia de ella faleceu e agora havia um culto em memorial de ella. E para minha surpresa o lugar estava lleníssimo. Isso, uau! E eu me quedei, será que o dia que me morro vou ter o mesmo tanto de gente? E era na igreja. E passaram várias pessoas para falar algo de ella, da importância. Uma das coisas que me surpreendeu que falaram foi dizendo já, a gente dizendo, ela lhe gostava hospedar a los pastores. Toda vez que traímos pastores na igreja, deixa que eu los receba, eu los vou hospedar. Eu tenho lugar em minha casa especialmente para hospedar a los pastores. Não é em vano que quando faleceu havia tanta gente aí para recordá-la. Porque uma pessoa que não vive para si mesmo, egoísta, egocêntrico, uma pessoa que vive para bendizer alguém mais, será acordado quando morra. Se és uma pessoa egoísta, que só pensa que você é o importante, quer todo para você e não se acorda de nada mais. Eu conosco gente assim, venga nós outro tu reino, pero nunca vai a nadie. Sempre a distância para ir allá, a ele é pequena, de allá para cá, parece que é o triple da distância. Sempre para nós outros irmos allá, não custa nada, pero para vir acá, para você fazer um favor, é tão fácil. Por que não? É tão fácil. Pero se você pede um favor, não, é muito difícil. São pessoas egoístas. Tem pessoas que são egocêntricas.
porque eles creem que são o sol e o mundo gira a seu redor, e todo gira a seu redor. O planeta gira a seu redor. Eles creem que tudo deve existir por eles e para eles. Pessoas tales não serão acordadas depois de sua morte. Pero pessoas que passando por esta vida se preocupam em bendizer algo mais, são pessoas que vão ser acordadas, e dependendo da quantidade de gente que você bendiga, mais gente haverá que vai recordar-se de você. Penso que coisa triste é uno quando vai ser sepultado e não há nada que vai a seu funeral. Coisa triste é que quando há um velório, um memorial de alguém, nada tem nada que dizer do defunto que morreu, nem a uno na mentira alguém quer dizer. Ou quizá a gente só tem mentiras para dizer, porque de verdade não há nada realmente importante. Há pessoas que serão recordadas por uno porque afetaram uno. Há pessoas que serão acordadas por vários porque bendizeram a vários. Há pessoas que serão recordadas por toda uma nação porque eles bendizeram toda uma nação. Todos os países, a maioria de todos os países têm seus heróis da nação. Em Brasil, nós outros temos Tiradentes, que deu grito de independência. E Brasil hoje é uma nação livre porque alguém teve o valor de dar o grito de independência. Vocês podem se acordar do líder que declarou a independência em seu país e seus nomes. Há alguma estátua em algum lugar, porque não se pode ser olvidado aquele que os hizo livre. Pero, quem será que afetou o mundo inteiro? Para que o mundo inteiro se acuerde de uno, tem que ser alguém que foi bendição para o mundo inteiro. E nada ha sido maior bendição para toda a humanidade que Jesus Cristo. Quizá alguém ha sido bendição para o mundo em seu tempo, pero Jesus é o único que ha sido de bendição para a humanidade, e no passado, no presente e hasta o futuro seguirão sendo bendecidos por la vida, por la muerte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo cambiou o mundo. Quando você escreve a fecha, você tem que escrever na fecha de hoje, 7/4 del 7 de 2021, quer dizer, hoje é o dia 4 do mês de julho de 2021, depois de Jesus Cristo. O mundo está dividido entre antes e depois. Jesus Cristo marcou a história de tal ponto que a história da humanidade se divide entre antes e depois de Jesus Cristo. Por que Jesus marcou tanto a história? E ele disse: eu quero que vocês, por favor, se acordem de mim. Pero se vão se acordar, se acordem de isto, de meu corpo, que foi partido por vosotros. E se acordem de minha sangue, que foi derramada por vosotros. Sabe qual foi a maior coisa que Jesus disse? Não foi quando nasceu, foi quando morreu. Há muita gente que faz coisas lindas durante toda a sua vida e ao final termina sendo coisa mala. Você sabia que é um versículo da Bíblia que diz assim: se o justo ser justiça toda a sua vida, pero ao final e ser iniquidade ou pecar e morrer em seu pecado, será condenado? Porque de nada vale se um hace bem toda a sua vida e termina ao final fazendo algo malo. Ele vai ser recordado por o malo que ha hecho. Por isso a palavra de Deus diz: o que for fiel hasta el fim. Há muita gente que tem história linda de que algum tempo foi fiel. Temos história de gente em nossa igreja que foi fiel por muita coisa, pero marcaram sua história por o que fizeram por último. E por último, se haces algo malo, termina se mantendo por o malo. Por isso a Bíblia diz: o que for fiel. E quando Jesus habla da Santa Cena, se 2 pessoas estão registradas em esta história.
Uma é a pessoa de Judas e outra é a pessoa de Jesus. Estava na mesa também com eles Jesus. E Judas está conhecido no mundo inteiro, não porque salvou a Nádia, não porque foi uma pessoa dadivosa. Ele é o exemplo de todo egoísta, egocêntrico, pessoa que estão aí sacando proveito, que mientras posso sacar algo, estou contigo, mientras já não tenho nada que posso sacar, adiós, me vou. E hoje, nada quer pôr o nome de seu filho de Judas Iscariote. Nunca encontrei uma pessoa que se chama, meu nome é Judas Iscariote Hernández. Não. E se algum padre louco lo põe, o filho vai cambiar o nome, com certeza. Porque Judas é conhecido no mundo inteiro, não como o tesoureiro de Jesus, não como o discípulo que foi chamado e caminhou com Jesus por 3 anos e meio. Judas é conhecido como o quê? Como o traidor, como o que entregou a Jesus, como aquele que te levou. Pero isto foi uma vez, um dia. Pero lo que você hace por último é o que vai marcar tu vida. Se você sirva a Deus fielmente todo o tempo, ao final termina servindo mal, te vais a marcar tu vida como um mal servo. Hablo isto com muita pena, porque antes da pandemia eu tinha muita gente que considerava muito fiel, e ao final já não são mais. Eram colunas e agora são na parra que colocamos arriba, que o vento ladeava. O importante não é como você começa, o importante é como você termina. Termine como vencedor. E Jesus começou bem, Jesus viveu bem, pero ele marcou como morreu. Porque se Jesus ao final houver aceitado, rehusado morrer, e Pedro disse, Jesus, não te podes morrer, não vai morrer, eu não te vou deixar morrer, para trás de mim, Satanás. Quando Jesus orava sudando sangue, ele dizia, Padre, se é possível, passa de mim esta copa, eu não quero morrer. E o Padre, tens que morrer. Quando Jesus foi colgado naquela cruz, e a gente dizia, se realmente eres o Filho de Deus, bájate desta cruz, e nós outros creremos em ti. E Jesus houvera barrado. Quando os discípulos quiseram ajudá-lo, Jesus disse, mira, minha vida nada se lo quita, eu mesmo me la dou. Eu mesmo la entrego. Se nós outros jamais estaríamos aqui, celebrando Santa Cena, se Jesus não houvera terminado, morrendo na cruz por nossos pecados. Então, se o que Jesus nos ensina, ser acordado por lo que você hace no final. O que Jesus está dizendo, ser acordado por dar e não por quitar. E Jesus disse, este é meu corpo que é dado por vosotros. Este é meu sangue que é dado por vosotros. Haga isto em memória de mim. Eu quero lhes pedir, sigamos o exemplo de Jesus. Vamos dar mais. Vamos servir mais. Vamos nos sacrificar mais por alguém mais. Vamos parar de ser egocêntrico, porque nenhum de nós outros queremos terminar como Judas. Queremos terminar como Jesus terminou. E Jesus, ele hizo o maior sacrifício que alguém pode fazer. Ele não morreu como mártir. Mártir é alguém que morre por uma causa, pero morre porque não tem escolha. Jesus não morreu porque não tinha escolha. Ele disse, minha vida nada la quita, eu me la dou. Jesus poderia haver escapado da morte, pero não lo hizo. Ele decidiu entregar sua própria vida por la humanidade. Isto é o que marca. E hoje, Jesus é recordado no mundo inteiro.
Em todo o mundo há milhões e milhões, bilhões de gente alabando a Jesus por o que Ele hizo. Que foi que Jesus hizo? Ele deu a si mesmo por nós outros. Ele se sacrificou por nós outros. Ele não negou a si mesmo. E por causa de sua llaga, nós outros fomos sanados. É o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E por suas llagas fomos sanados. Ele me salvou. Ele salvou a ti. E a humanidade inteira pode ser salva se crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Eu vou pedir que você ponga-se de pé, por favor.